A graça e paz, Deus abençoe a cada um, tanto aqueles que estão aqui, como aqueles que estão acompanhando de casa, né? Deus abençoe a cada um de vocês, sejam todos bem-vindos. Cadê o nosso irmão tecladista? Vem para cá, irmão. Derrama sua unção aqui também. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo São João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Se você é novo de Igreja de Deus, aqui nesse capítulo 13 de João é um dos sacramentos da Igreja de Deus, que aqui fala sobre a passagem, né, que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Então, se você é crente antigo, né, pastor Silvio, como nós, já lavamos muito pé, não já, pastor? Se você é novo, então venha para cá, né? Hoje nós não vamos fazer a cerimônia, mas com certeza vai ter um dia propício e você pode participar também. Evangelho de João, capítulo 13. O tema da nossa mensagem, o tema da nossa meditação nessa noite é: quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Simples assim. Evangelho de João, capítulo 13, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Jesus disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Mas, ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo,
para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Nós vivemos talvez em um tempo, em uma sociedade que talvez a ideia seja ser colocado em evidência. Talvez quem ganha destaque, quem ganha atenção, quem ganha talvez os louros é aquele para quem os holofotes estão acesos. Porque hoje nós vivemos em um mundo e um tempo que cada vez mais é enaltecido a figura do ser humano, querendo que o ser humano seja enaltecido, seja colocado nas alturas. Por exemplo, nós vemos os comerciais de televisão, por exemplo, o que eles querem trazer as mensagens? Por exemplo, quando tem um comercial de um carro novo, querem dar o status de uma pessoa dirigindo um carro que tenha toda que tenha todo o luxo, que tenha todas as facilidades de estar naquele carro. Né? O cara não quer nem estar em casa, ele quer estar dentro do carro, porque o carro é macio, o carro é confortável. E aí querem enaltecer aquela pessoa que tem aquele carro. E aí daqui a pouco, quando a pessoa está andando aí, ela está querendo se mostrar e querendo exibir que ela tem aí um grande carro. Porque nós, querendo ou não, a gente quer o holofote, nós queremos essa luz acesa em cima da gente, a gente quer aparecer. Nós queremos ser vistos, ser notados. Nós vivemos talvez em um tempo em que nós estamos muito mais preocupados com a quantidade de pessoas que são os nossos seguidores nas nossas redes sociais. A gente quer expor aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, para que a gente seja notado, para que a gente seja aplaudido, para que a gente ganhe um like, para que a gente ganhe um coraçãozinho, um gostei. E às vezes até, talvez você já tenha ouvido mensagens assim: olha, que você é cabeça e não cauda. Às vezes até aí está uma mensagem querendo colocar você no pedestal, querendo colocar as pessoas no pedestal, como que se o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida com Deus, ela é medida e ela só tem sucesso se você estiver na ponta, se você estiver assim sobressaindo, se você estiver muito bem. Às vezes até isso a gente ouve e vê até no meio evangélico, até no meio da igreja. Aquela ideia de que se você estiver na ponta, então tá ótimo. Se você estiver muito bem sucedido, se você estiver nos holofotes, então está muito bem. Naquele tempo em que Jesus estava, naquele momento em que Jesus estava terminando a ceia, ele estava com os seus discípulos. E não pensem vocês que os discípulos, porque estavam com Jesus, que andavam com Jesus, que eles tinham um sentimento assim de humildade pairando sobre eles. Porque nós vimos em outros textos pessoas querendo saber quem que estaria ao lado direito de Jesus na glória. Havia às vezes as contendas entre eles para saber quem seria o maior no reino de Deus. Quem é o maior no reino de Deus? Será que é aquele pregador? É aquele que prega bem? Será que maior no reino de Deus é aquele que canta maravilhosamente bem?
Será que maior no reino de Deus é aquele que está em evidência? É aquele que está nas redes sociais? Será que é aquele que tem milhares de visualizações dos seus vídeos? Será que quem está em evidência é o que toca? É o que canta? É o que está aqui à frente? Se fosse nos tempos de Jesus e os apóstolos estivessem reunidos, eles talvez estivessem tentando assim descobrir quem era o maior no reino de Deus, quem era o maior no reino dos céus. E aqui eu abro um parêntese para dizer que Jesus havia tomado a ceia, tinha celebrado a ceia, tinha feito aquele momento de dizer: olha, eu sou o pão, você deve comer do meu pão, deve beber do meu cálice. É disso que tinha terminado da ceia, tinha acabado a ceia. Mas observe comigo, no versículo 1, sabendo Jesus que era chegado a hora de passar deste mundo para o Pai. Então Jesus sabia que o tempo dele, da companhia e da presença dele com seus discípulos estava terminando. Humanamente falando, imagina assim: seu filho vai viajar, vai mudar para longe, aí já fez as malas ali, está tudo arrumado, aí ele vem para te dar um abraço. O que você quer falar para ele? Quais são as últimas recomendações? Ele viveu com você, ele esteve lá no seu lar a vida toda, esteve lá o tempo todo, né? Você conviveu anos com ele, aí chegou o dia dele ir embora. O que você vai falar para ele? Quais são as últimas considerações que você quer falar para ele? Ou ele está casando, ou ele está indo, né, para o exterior, ou ele vai estudar fora, ou ele está saindo de casa. Ou então você que é mãe, tem uma filha que também está grávida, e ela está ali perto de entrar na sala do parto, e aí você está ali abraçando, chorando. Qual é a última coisa que você fala? Eu preciso que essa pessoa saiba, eu preciso que ela entenda isso, porque ela vai entrar no novo ciclo, ela vai entrar uma nova etapa na vida, então eu preciso que elas saibam disso. Pois era Jesus, sabendo que o seu tempo estava terminando, Jesus sabendo que o seu momento estava terminando, aquele momento de estar com os seus discípulos. Então ele chama os seus discípulos e fala: eu preciso ainda falar alguma coisa para vocês, minhas considerações finais. Jesus não subiu em cima de um tablado e disse: olha, sentem vocês aqui todos. Jesus não pegou um microfone e disse: agora escutem, eu vou falar para vocês. Jesus provavelmente pediu que eles ficassem realmente sentados. Mas a palavra do Senhor diz que naquele momento Jesus tira a sua túnica. Eu acredito que uma veste de cima, deve ter ficado com uma veste um pouco mais simples. E a palavra do Senhor diz que naquele momento Jesus pegou uma bacia e colocou a água, pegou uma toalha e cingiu os lombos. E aí sabe o que Jesus começou a fazer? Jesus se inclinou para os seus discípulos e começou a lavar os pés dos discípulos. Sabe o que isso significava? Lavar pés naquela época era um ato que era feito pela pessoa que tivesse na casa o escravo, o servo, a menor pessoa da casa, a pessoa mais insignificante da casa. Então era costume judeu assim, quando qualquer pessoa entrasse na sua casa, naquela época não havia asfalto, naquela época não havia calçamento nas ruas. Então quando uma pessoa era convidada para ir na casa de alguém,
uma forma de honrar aquela pessoa, uma forma de honrar o convidado. Pegava-se o escravo, o servo, a menor pessoa que estivesse em casa, o mais insignificante, aquele que ninguém dava nada por ele. Pegava aquela pessoa e colocava ela para lavar os pés do convidado. Colocava ela para lavar os pés. Por quê? Os pés das pessoas provavelmente estivessem cheios de poeira, de barro, talvez de fezes de animais, né? Não se sabe onde a pessoa estava andando, o que fazia. Então pegava a pessoa mais insignificante para lavar os pés, para colocar as mãos, para limpar, para tirar a sujeira. Provavelmente quando Jesus chegou para Pedro para lavar os pés, que ele disse: Senhor, o Senhor vai lavar meus pés? Eu não aceito. Porque ele tinha em mente, ele sabia o que significava. E ele sabia daquilo, o ato em si, o que significava. E Jesus, então, fala: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, você não sabe a ceia, sabe a cruz, sabe o sangue derramado, sabe o pão. Se você não permitir que eu lave os seus pés, tudo isso que eu acabei de ensinar, tudo isso que a gente fez, tudo isso que vocês ouviram, tudo isso que vocês estão aprendendo, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você não entendeu o que eu quis ensinar. Você ainda não compreendeu o que significa o Evangelho, a cruz, o sangue. Então era isso que Jesus estava querendo dizer. O que Jesus estava querendo dizer é: relacionamento com Deus, relacionamento que Jesus veio trazer. Jesus veio para restabelecer a comunhão entre nós e Deus, através do seu sangue, através da sua carne que foi rasgada por nós, através do sangue que foi vertido na cruz, por mim e por você. Deus nos permitiu e nos fez a chegar a Ele, através do sacrifício dEle. Então tudo que nós somos, tudo que nós temos, o amor, a graça, o perdão de Deus, a esperança que nós temos, tudo isso foi conquistado por Cristo. Foi Cristo que conquistou na cruz, por mim e por você. Então nós somos salvos por Cristo. Nós nos achegamos a Deus por intermédio de Cristo e do seu sacrifício. Nós somos perdoados em Cristo. Só que o relacionamento com Deus, e o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Deus, ela não está baseada apenas no nosso relacionamento nós com Deus. Ela está baseada também no nosso relacionamento, o meu relacionamento com as pessoas que estão próximas de mim. E por que servir para muita gente é um problema? Por que você está inclinado lavando os pés de alguém é um problema? Eu me lembro de um cantor famoso que falou uma frase, que se eu falar a frase talvez você vai saber quem é. Mas um cantor famoso que foi casado, se eu não me engano, algo em torno de 20 ou 30 anos com uma pessoa. Aí lá depois de 20, 30 anos, ele resolve separar. Aí ele casou de novo com outra mulher. E ele falou que ele tinha gastado os últimos 30 anos da vida dele, ele tinha vivido em função do casamento e dos filhos. Ele não viveu. Ele passou 20, 30 anos da vida dele vivendo em função de mulher, de filho e de família. Agora ele ia viver a vida dele. Quando nós falamos de relacionamento com Deus, aliança feita com Deus,
E o que Jesus quer nos ensinar através desse texto? Nosso relacionamento com Deus, ele existe sim, e ele vai existir, mas o ser humano, ele é sempre feito, ele foi feito para viver servindo uns aos outros. Não existe possibilidade de você se relacionar com Deus se você não servir a alguém, se você não servir os outros, se você não se doar aos outros também. Os jovens que estavam aqui na aula que eu estive ministrando aqui domingo, vamos ver se eles estão afiados. Nós somos o quê? Os jovens que estavam na aula? Não tem nenhum? Nós somos o quê? Quem falou fonte aí? Aí, Magu prestou atenção na aula. Nós somos fonte. Nós não somos represas. O Senhor não nos ensinou, não nos preparou, não nos capacitou, não nos perdoou, não nos redimiu para sermos represa. O que é represa? É aquilo que só retém, que só guarda, só acumula, mas não libera, não entrega, não dá. Então assim, por que nós somos feitos para doar, para servir? Se você, por exemplo, quer ser mãe e não quer ter trabalho, não seja mãe. Porque se eu perguntar para cada uma das mulheres que estão aqui, perguntar assim, filho é bênção, o que vocês vão dizer? É, não é? Eu pelo menos fui um filho abençoado para minha mãe. Filho é bênção, não é? Mas filho dá trabalho? Ah, eu quero ser mãe, meu sonho é ser mãe, que maravilha, coisa boa. Só que aí quando você passa a primeira noite sem dormir, você já começa a pensar. Aí vem a primeira noite, a segunda noite, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Aí você já não come direito, você não dorme direito, você nem tem paz para ir no banheiro, você não tem paz para comer, é aquela bênção. Se você não tiver esse sentimento de servo, de serva, o que vai acontecer? O filho vai ser um peso na sua vida. Aquilo que era para ser bênção, se começa a ser um tormento. Começa a ser um peso, começa a ser um problema. E filho, para quem ainda não é mãe, eu vou dizer, filho não tem devolução, viu? Não é um negócio que você vai lá no supermercado, experimenta, não gostei, devolve. Não tem devolução. Se eu perguntasse para você, por exemplo, eu pelo menos, para mim quem é casado aqui? Casamento é bênção, sim ou não? Casamento é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Então a pessoa, por exemplo, viu jovens, vocês que estão querendo casar, eu vou casar porque eu quero ser feliz. Não casa. Vá ser feliz primeiro, depois você casa. Né? Porque se você casar pensando, eu vou casar e ser feliz, casamento é bênção, mas o casamento é doação. O casamento é doação. Eu quero casar, mas eu não quero doar. Não case. Eu quero casar, mas eu quero ter minha liberdade de ir e vir para onde eu quiser. Não casa. Não faça isso. Todas as coisas da nossa vida, tudo aquilo que nós somos e no contexto que nós estamos inseridos, nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para servir. E às vezes servir, como eu disse, é você fazer o que você não quer.
Servir é fazer coisas que você não está afim. Seus bebês estão com fome, eu não estou afim de fazer comida. Não estou afim de lavar a louça. Não estou afim de arrumar a casa. Servir é fazer aquilo que você não quer. Servir é fazer coisas cotidianamente e repetidamente. Se você não gosta de rotina, é um problema. Porque servir é rotina. Eu não sei se é o seu caso, de você que está aqui ou se você que me assiste. Mas, por exemplo, você já cuidou de um idoso? Cuidar de um idoso talvez dê muito mais trabalho do que de uma criança. Porque a criança ainda pega ela aqui, põe ela aqui, né? Você põe ela dentro de um cercadinho. Tem umas pessoas que chamam de chiqueirinho, né? Não sei porquê. Você tira ela daqui, põe ali e tal. Agora um idoso, como é que você tira ele daqui e põe ali? E às vezes você tem que estar limpando o idoso, você tem que estar cuidando dele. Sabe quando você é grande no reino dos céus? Quando você está servindo. Porque quando você está lavando, dando banho lá no seu pai, na sua mãe, não tem uma luz acesa em cima de você. Não tem um vídeo para você postar. E você tem que fazer isso hoje, tem que fazer amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Você é grande no reino dos céus quando você abre mão de você mesmo para doar a sua vida em função de alguém. Porque você é fonte, você não é represa. Porque se você recebe o dom da vida, se você recebe o dom de Deus, a unção, a promessa, a cruz, e você conseguiu experimentar a salvação, mas isso não faz efeito em volta, não faz efeito em você no seu trabalho, não faz efeito em você na sua casa. Se você é um homem que chega em casa do trabalho e acha que a sua obrigação é sentar no sofá, ligar a televisão e venham e te sirvam, talvez esteja no momento de você ouvir a sua esposa e o que ela tem para dizer. E quais são os anseios dela? Quais são as necessidades da sua família? Quais são as necessidades dos seus filhos? Porque como nós falamos, a gente quer estar tanto em evidência, que a gente preocupa tanto assim, eu preciso ganhar dinheiro. Nada contra, viu, pastor Sato, de passar em concurso, estabilidade, maravilha, bênção de Deus. Mas se você tem um carro, se você tem um grande emprego, se você tem uma grande casa, mas você não está servindo ninguém, você não está servindo os outros, se você não está servindo a sua família, então se você serve, serve, se você não serve, não serve. Porque nós somos chamados para doar, nós somos chamados para entregar, para multiplicar, nós somos chamados por Deus para multiplicar o reino e é servindo. A minha mãe, por exemplo, é uma senhora que eu não lembro de ter visto ela subir num púlpito, nunca, assim, de pregar, de dirigir um culto, nunca vi. Minha mãe muito tímida. Os irmãos lá da igreja falavam assim que minha mãe era sem canto, sem lado. Porque minha mãe é fechada. Assim, quem não conhece, né, acha que ela é bem sisuda e tal.
Mas ali é só, né? É uma pessoa de coração enorme, só que ela não é muito carismática. Minha mãe nunca subiu num púlpito, nunca pregou. Mas na minha casa, eu, meus irmãos, todos nós servimos ao Senhor. Todos. Sabe quem ganhou a gente para Jesus? Minha mãe. Porque no silêncio ela nos serviu. No silêncio ela se colocava de joelhos, do jeito dela, e falava: Senhor, meus filhos são do Senhor, são herança do Senhor. E eu não conheci ninguém na minha vida que trabalhasse tanto como a minha mãe trabalhava. Nem meu pai, que trabalhava fora, não trabalhava tanto quanto a minha mãe. Nós éramos numa casa que, com a gente e mais um tio que morava com a gente, nós éramos 7 pessoas. E minha mãe lavava, cozinhava, passava para todo mundo. Fazia almoço, fazia janta. Naquela época não existia máquina, não havia tanquinho, tudo lavado na mão. Minha mãe era uma mulher que trabalhava incansavelmente. E você não via minha mãe reclamando, não via minha mãe murmurando. E quando chegava na hora de ir para a igreja, era a primeira a se arrumar e dizer: vamos para a igreja. Eu ainda criança, eu ia para a igreja. Quando eu ia para a igreja, eu ainda ia acordado. Mas na minha época as crianças dormiam na igreja. Agora eu não sei porque não dormem, né? Mas na minha época a criança dormia na igreja. E na hora de ir embora, era eu agarrado na saia da minha mãe, ela arrastando a minha irmã. Ela nunca pregou num púlpito, mas minha mãe ganhou todos nós para Cristo. Por quê? Porque nós vimos Cristo na minha mãe. Porque a minha mãe abriu mão de muitas coisas que ela podia viver para ela mesma, para viver por um propósito, para viver para que nós fôssemos alimentados, vestidos, com muita dificuldade, diga de passagem. Nossa alimentação era bem pouca, mas nunca deixou faltar. E quando ela via que meu pai estava em aperto, ela ainda pegava malas de roupa dos outros, trazia para dentro de casa para lavar. Existem pessoas que dependem de você, e vai depender de você. Então, se você é uma pessoa que pode servir, não recolha as suas mãos, não encurte as suas mãos. Pelo contrário, se entregue. Não interessa, porque às vezes as pessoas acham assim: eu só sirvo se eu estiver aqui na igreja executando, fazendo alguma coisa. Não. Eu te garanto que lá na sua casa você tem serviço suficiente. Quando eu digo serviço, é doar, é sentar com a sua família, é orar com eles, é estar junto com eles. Porque pode chegar um dia que você venha precisar que alguém cuide de você. Pode ser que chegue um dia que aquela pessoa que você mais massacrou vai ser aquela pessoa que vai cuidar de você. Você não sabe da sua vida, você não sabe do futuro, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã você pode estar precisando. Mas enquanto você pode, sirva. E não deixa que o serviço e a doação seja peso na sua vida. Porque, como eu falei,
As mães que viram seus filhos aí, que fizeram vocês perder sono na madrugada, e tinha dia que você queria arrancar o cabelo da cabeça. Aí quando você vê o filhão aí crescido, daqui a pouco ele está indo embora, está casando. O tempo que Deus está te dando, às vezes é o tempo de você cuidar. É o tempo de estar perto, o tempo de estar junto. Você é grande no reino dos céus quando você serve. Você quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser cheio de Deus, então serve. Nós adoramos ao Senhor e nós servimos ao Senhor, e a glória do Senhor desce sobre nós, não é quando a gente está na evidência, é quando ninguém está vendo, que aí você é o que você é de fato. E nós fazemos isso não é porque aí eu preciso fazer isso para eu ser salvo, eu preciso servir pessoas, eu preciso dar cestas básicas para as pessoas, porque eu preciso ganhar uns créditos e uns pontos com Deus. Não. Você já é salvo, você já foi salvo por Deus. Você faz isso porque o mesmo Espírito que estava em Jesus está em você agora. Jesus falou: o servo não é maior do que o Senhor. Se Jesus, sendo mestre e Senhor, ele lavou os pés dos discípulos, ele estava dizendo: olha, a minha missão aqui está terminando, mas eu estou indo para o Pai, mas eu quero que vocês entendam, que vocês precisam servir, vocês precisam se entregar, vocês precisam se doar, vocês precisam se entregar de fato. Então, se você quer casar, case, mas case pensando: eu vou cuidar da minha esposa, eu vou casar, mas eu vou cuidar do meu marido, eu vou dar a vida por ele. Eu quero ter filhos, sim, eu vou ter filhos, mas eu vou cuidar dele, ainda que ele chore, ainda que ele reclame, ainda que ele não mereça, ainda que ele não queira, mas eu vou fazer a minha parte, porque Cristo é isso. Cristo me ensinou e eu vou fazer, eu vou doar, eu vou dar, eu vou servir. Isso é ser grande no reino dos céus, é quem serve. Quem serve. Como eu falei para os jovens na aula, às vezes, pode ter pessoas que estão precisando apenas do seu abraço. Pessoas estão precisando de uma xícara de café. Mas não vou fazer café, não estou afim de fazer café. Faz o café. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ganhe as pessoas sem palavras, mas com ação. Se você quer ser grande no reino dos céus, aprenda a servir. Deus abençoe.